E a gente olha para um dado e quer refletir sobre ele, até porque tivemos aí um ano eleitoral, uma série de propostas, de campanhas, de construção de políticas públicas que venham a ser implementadas a partir do ano que vem, que é logo ali. E o Rio Grande do Sul, dados recentes divulgados pelo IBGE, a partir de um estudo em cima disso, da CUFA, da Central Única de Favelas, fez um recorte em cima do último censo, 2022, e dando um panorama de que o Rio Grande do Sul, claro, você tem dados do Brasil, mas no Rio Grande do Sul registra mais de 400 mil pessoas vivendo em favelas. Então, são 481 comunidades em 53 municípios, olhando para Rio Grande do Sul, e que, na comparação com o censo de 2010, dá um número de moradores em áreas de favela maior em 40%, ou seja, então, 40% maior do que se tinha lá em 2010. Temos aí um incremento. E para nos ajudar a olhar para esse número e pensar o que acontece por aqui, o que precisamos, vamos conversar agora com o doutor em educação, professor da URGS, Leandro Pinheiro. Muito bom dia. Bom dia, uma satisfação estar com vocês. Bom, o senhor tem se debruçado sobre este assunto, tem olhado para essas áreas e gostaria de lhe ouvir sobre isso, né? O que falha em termos de políticas públicas que a cada vez que se faz um recorte nesse sentido, a gente não vê nem estabilidade, nem uma diminuição. A gente tem olhado e visto aumento dessas áreas. Inclusive, em 2010, proporcionalmente, o Rio Grande do Sul tinha mais até do que a população da cidade de São Paulo. Hoje em dia, a gente não olhou aqui para essa proporção, mas continuamos aumentando. Qual é a falha de política pública que temos que a gente só incrementa? Ou não só de política pública, né? Mas o que está acontecendo que a gente sempre olha para aumento, aumento, aumento? Bem, a gente não tem só aumento sempre, depende muito das condições econômicas de inserção das famílias dentro da economia do Estado e aqui da cidade de Porto Alegre, da região metropolitana. O que a gente vem observando nas últimas décadas é que a gente teve uma crise econômica, iniciada por volta de 2013, 2014, a gente começa essa crise e ela se agrava. Embora haja sinais de recuperação da economia mais recentes, isso não é algo que a gente veja uma modulação rápida, no sentido de que as pessoas vão sair dessas condições de vida. Historicamente, a gente vive num sistema que, de alguma maneira, sempre tem uma margem de exclusão de famílias do seu mercado de trabalho, seja porque as políticas são insuficientes no que tange as possibilidades de trabalho, de boas condições de habitação e também de escolarização da população. Aqui no estado, especialmente na região metropolitana, a gente viu, a partir dos anos 60, 70, um incremento das periferias urbanas em função, sobretudo, do êxodo rural. Esse fenômeno ele diminuiu de intensidade, continua acontecendo, mas diminuiu de intensidade, não é? E quando ocorreu massivamente foi por um processo de mecanização do campo e também pela promessa de que as pessoas vislumbravam de uma vida melhor nas grandes cidades, o que não ocorre, A gente vai ter um aumento dos bairros periféricos a partir desse momento, o aumento dos contingentes vivendo nesses lugares, por exemplo, em Porto Alegre, na região da Cruzeiro, bairros como o bairro Restinga aumentam no volume também, bairros como Bom Jesus também vão receber migrantes do interior. E depois disso, vocês vão ter também as migrações internas dentro da região metropolitana, ou dentro da cidade de Porto Alegre, que concentra boa parte dessas favelas. As pessoas migram em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, Então, no caso, pensando, por exemplo, a situação de pessoas em bastante vulnerabilidade social, que muitas vezes vão buscar trabalho, por exemplo, como catadores ou como papeleiros,
essas pessoas elas vão buscar trabalho onde elas encontram melhores condições de recursos, de insumos, para que elas possam recolher material, triar e depois, então, tentar revender isso e conseguir o sustento para a própria família. Então, esse tipo de migração, normalmente as pessoas vão buscar locais em que elas consigam trabalhar e locais em que elas consigam habitar em função do custo habitacional, né? Isso significa dizer que a pessoa vai buscar um local em que ela possa viver, talvez sem pagar os impostos muito altos, ou talvez, e também ela possa conviver numa comunidade em que ela possa comprar os itens básicos de alimentação dela. Quando um bairro, por exemplo, ele é um bairro muito caro, não só do ponto de vista dos impostos pagos pela habitação, né, do preço propriamente do imóvel, mas também do comércio local, né? E isso afugenta ou dificulta que a população de baixa renda viva aí. Então, assim, em resumo, eu diria que há uma lógica do próprio mercado capitalista, mercado, né, que não inclui a todas as pessoas de maneira alguma, é o contrário, que é histórica. A gente teve um momento recente de crise, de pandemia, que também agrava essas situações, não é? E nesse quadro de exclusão permanente, a gente tem, ou pelo menos gradual, né, de uma parte da população, a gente tem a movimentação da própria população que busca as alternativas, ora se deslocando, saindo dos bairros onde morava e indo morar em bairros de periferia, em favelas, porque as condições não permitem mais morar num bairro com condições habitacionais melhores, né? E aqui no estado vocês têm também processos migratórios, pessoas que vêm de fora, que agora nós temos a novidade mais recente, historicamente, no Brasil, que é a migração do exterior, né? Pessoas que vêm buscar trabalho, que vêm da Bolívia, que vêm do Haiti, enfim, a gente convive com essas pessoas no cotidiano, né? Pessoas que nos seus países de origem às vezes encontram muita dificuldade para viver e vêm em busca de locais mais tranquilos, e que talvez enxerguem ali a possibilidade de mudança de vida, apesar de todas as dificuldades que vão encontrar aqui também, né? Não sei se respondo a tua pergunta com isso, mas abrimos o debate. Porque quando se fez um corte lá do ano 2000 para 2010, já tinha 34% no aumento, né, de população nas favelas. Aí quando a gente olha de 2010 para o censo de 2022, 40%, nesse sentido que mencionei a questão do aumento. E aí o senhor fala do custo de vida, né, nessas localidades, exatamente num dia em que se anuncia, né, o IPCA, o preço do aluguel, subindo 19,7% em Porto Alegre, então mostrando o custo de moradia para quem depende também, né, de pegar uma moradia em condições. E tem aí uma questão nova, que certamente não está nesta estatística que mencionamos, que foi a nossa vivência de maio, né, da enchente, que teve todo um deslocamento dentro da própria região metropolitana, e a gente ainda encontra, e essa semana ainda mencionei, a semana passada, né, mencionei aqui a situação de encontrar uma mãe pedindo por lata de leite na frente de uma farmácia, que era alguém que morava em Guaíba, Eldorado, veio para Porto Alegre, se colocou na periferia e ainda não conseguiu se recolocar em termos de trabalho. Então, a gente tem uma outra onda, imagino aí, com a situação de maio, e daí queria o seu olhar sobre isso. Qual é a urgência em termos de política pública, né? Passamos aí por um ano eleitoral. O que quem assume a gestão a partir de 2025 precisa ter um olhar atento para essas populações? Bem, uma questão importantíssima. O que acontece hoje, né? A gente tem que ter uma política habitacional que estabeleça para as cidades, em geral, um plano diretor de trabalho que evite, por exemplo, o que acontece hoje em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade, como vocês devem ter visto aí também pelo censo, que está se espraiando, não é? É uma cidade, ou seja, ela aumenta a área de cobertura territorial, em quantidade de habitações, mas a gente tem uma margem significativa de pessoas sem moradia própria,
o que significa que a gente tem uma lógica de crescimento da cidade muito regulado pela lucratividade do sistema imobiliário. Então, se constrói moradias para aluguel, para especulação, né? Ou as famílias têm mais de uma moradia, se ocupa áreas que antes não eram ocupadas, que tinha vegetação, ou seja, também tem uma questão ambiental em jogo. No entanto, a gente tem mais de 100 mil imóveis desocupados na cidade e a cidade continua se espraiando. Então, uma medida necessária é o estabelecimento de um plano, né, diretor rigoroso e de organização de crescimento da cidade que diminua os problemas ambientais possíveis, que a gente já enfrentou de maneira drástica no período das enchentes, não é? E que articule isso a possibilidade de resolver a questão habitacional da população, né, redistribuindo os imóveis de maneira também que a cidade seja vivida de forma que a densidade dos bairros seja mista, quero dizer. Isso acontece em algumas outras cidades do mundo, né, em Paris, por exemplo, eles tentam fazer com que as moradias, né, as sociais, aquelas casas geradas, né, por política de moradia para a população mais empobrecida, ela não ocorra só nas periferias, as distâncias, as pessoas tendo que se deslocar muito mais para trabalhar, né? Ou a partir de remoções, que as pessoas perdem os laços comunitários de onde vivem. Então, é preciso fazer uma política que garanta a ocupação mais ordenada da cidade, de uma maneira que ela não se espraie tanto e as pessoas não tenham que viver tão longe dos seus locais de trabalho, das suas possibilidades de sociabilidade, de lazer. É preciso pensar, então, junto disso, uma questão de sustentabilidade ambiental da cidade, da ocupação das áreas, não é? E ficar menos à mercê só do crescimento do sistema imobiliário e da lucratividade dele, porque, do contrário, isso gera um recurso de curto prazo, mas gera problemas sérios do ponto de vista ambiental e social a longo prazo, né? A gente precisa ter, com certeza, formas de inserção laboral e qualificação da população. Isso é uma política permanente, a gente tem que ter isso sempre, não é? Mas não nos garante, né? Assim, as oscilações do mercado também vão depender do aquecimento da economia, então a gente tem que conseguir garantir que as pessoas tenham rendas mínimas para sua subsistência, porque essas rendas mínimas também aquecem a economia local e gera a possibilidade de novos trabalhos, novos empregos, enfim. Mas a gente, é uma transição que é uma transição que tem se mostrado bastante difícil. Eu fico lembrando da questão dos carrinheiros, né? Que, de novo, teve uma renovação de prazo de uma política que é de 2008, que se deu 10 anos para que se tivesse uma transição de atividades, não houvesse mais as pessoas caminhando com seus carrinhos pela cidade. Isso não se conseguiu fazer uma transição até hoje e vai para 2025 mais um prazo. Eu vou lhe passar aqui a minha colega Larissa Har, que tem uma pergunta para o senhor também. Muito bom dia, professor. E aqui trazendo mais uns dados do censo, né, para os nossos ouvintes também terem uma noção do que a gente está trazendo, né? Como, por exemplo, o bairro Restinga, ali na zona sul de Porto Alegre, que é o maior bairro aqui do Rio Grande do Sul. Ele tem 62.448 habitantes. E isso aqui é maior que 93% dos nossos municípios do estado. Eu estava lendo uma entrevista sua lá de 2016, que trazia uma projeção ainda não tinha a data exata, né? Mas uma projeção da Restinga chegar a 100 mil habitantes. E isso ali não muito distante, né? Para quando será essa projeção, né? Quando que a gente pode esperar esse aumento tão expressivo ali do bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre? E quais os impactos que isso causa aqui para a capital? Eu achei que já tinha. Bem, essa é uma questão interessante. Bom, naquele momento, naquela entrevista, o que eu falava, na verdade, não era nenhuma projeção, para vocês terem uma ideia. Os dados do censo de 2010, eles mostravam em torno de 60 mil habitantes para Restinga, né? Mas quando a gente vai aos bairros e começa a dialogar com os educadores sociais, com as pessoas que trabalham com as políticas na localidade, eles já indicavam que, em função, inclusive, de moradias em situação irregular e outros tipos de ocupação do território,
o bairro já tinha mais de 60 mil habitantes, e alguns afirmavam que já existia ali cerca de 100 mil habitantes. Então, muitas vezes, o levantamento do censo ele também pode não mostrar toda a movimentação urbana que tem numa localidade como essa, né? E de fato, é um bairro extremo, mas é um bairro, independente dessas cifras, né? É um bairro muito populoso. Vocês têm, de fato, é maior do que muitas cidades do interior do estado. Isso eu já indicava também naquela entrevista, porque não é o único bairro nessa condição na cidade. Vocês têm o bairro Sarandi, por exemplo, o bairro Bemberta, que são, né, a Zona Norte, que são bastante expressivos em número de pessoas habitando. Mas são bairros muito... No caso da Restinga em particular, que é um bairro que foi criado via remoção das populações de áreas centrais da cidade lá nos anos 60, 70, né? É um bairro que hoje se constituiu ele tem empresas, é um bairro que tem uma escola de samba, tem um hospital, então é um bairro que, pela luta da comunidade, ele se constituiu um bairro com alguma organização própria, tem uma vida comercial bastante ativa, né? Ele cresceu 16% no último do censo de 2010 para 2022, né, segundo o levantamento do IBGE. Então, é um bairro que ainda continua crescendo, não é o único, né, mas não é o bairro que mais cresceu na cidade de Porto Alegre. Me parece que a gente tem um fenômeno aí, o Restinga é o exemplo, né, assim, a gente tem uma tendência, nisso que eu falava antes, toda vez que a gente cria uma política habitacional ou não cria uma política habitacional que organize a ocupação da cidade, a tendência é que essas populações que precisam de trabalho e veem suas condições de vida precarizadas, é que elas habitem as regiões mais distantes, onde elas encontram condições de construir a moradia, né, e viver com custos menores, apesar do distanciamento do seu local de trabalho. Então, isso me parece ser o caso da Restinga em parte, né? Se vocês pegarem bairros que são bairros de periferia urbana, eles têm uma densidade populacional grande, justamente porque as pessoas constroem suas casas na medida do possível, casas pequenas, né? Às vezes morando várias pessoas no mesmo ambiente. Isso fala um pouco das condições habitacionais, né, e do crescimento do bairro, mas é bom ter claro, assim, a gente precisa construir condições de vida dignas na Restinga e nesses outros bairros, garantir todos os serviços públicos básicos de lazer, né, às vezes um bairro como esse enorme, grande como esse, tem pouquíssimas praças, pouquíssimas condições de possibilidade de sociabilidade pública, e a gente precisa construir essas condições. E o exemplo dos papeleiros, dos catadores, dos carroceiros da cidade de Porto Alegre é muito icônico, me parece, né? Essa população, historicamente, se a gente pega o caso das ilhas, vivia fazendo outras coisas, como a criação de porcos, por exemplo, para alimentação, inclusive para venda em restaurantes na cidade de Porto Alegre. Eles foram proibidos e foram buscar uma alternativa, que virou ser papeleiro, catador, etc. Não é? E aí... Qual é o histórico dessas populações? Quando a gente faz entrevistas individuais longas com essas pessoas, a gente observa que elas vêm de um histórico familiar de inclusão precarizada, em que elas saíram do interior do estado, trabalhavam no extrativismo ou na agricultura, vêm parar na cidade, as mulheres trabalham como domésticas, babás, os homens vão para a construção civil, e a culminância, muitas vezes, é o trabalho como catador. Então, é uma população que tem não só uma condição de vida precária economicamente, mas não teve condições de se escolarizar e ter acesso a um capital cultural passível de gerar alguma mobilidade, alguma autonomia na busca de trabalho. Quando a gente simplesmente cerceia o acesso e a mobilidade dessas pessoas, sem dar condições efetivas, quer dizer, condições efetivas, quero dizer assim, capacitações reais e que gerem possibilidade de inserção ou condições de organização para que essas pessoas organizem o próprio trabalho em cooperativas ou nas associações, ou que a gente garanta políticas de renda mínima, porque essas pessoas não vão sair dessa condição magicamente, porque serão 6 meses. Isso, a entrevista que fiz uma vez, há muitos anos atrás, com ilhas, um reassentamento com uma obra. Uma das histórias é assim,
a festinha, a senhora tem uma alvenaria, só que eu não consegui ficar lá porque eu estou trabalhando como catadora. E lá o lixo está no centro de Porto Alegre. E eu preciso levar para os galpões aqui perto. Então não tem como eu sair da Restinga, ou lá não tem o insumo, como a gente falava no início dessa entrevista. Então são todos esses aspectos que vão fazendo com que a tomada de decisão dessas pessoas seja nesse sentido. Professor Leandro Pinheiro, muito obrigado pelo panorama e o olhar que nos traz sobre esses dados que a gente ainda certamente vai digerir e trabalhar nesses próximos anos. Leandro Pinheiro, que é doutor em educação, também fez várias formações em outras áreas, inclusive da administração, e é professor da URGS. Muito bom dia para o senhor. Bom dia e muito obrigado pela oportunidade.